Bom, queridos, nós estamos numa jornada de estudos sobre a primeira carta do apóstolo João. Domingo passado, por ocasião dos nossos batismos, especificamente na celebração da manhã, que é quando nós ministramos os nossos estudos bíblicos, que por extensão também são ministrados nas nossas conexões, nós não tivemos o nosso estudo sobre o capítulo 4 de 1 João. Então, o que eu vou tentar fazer hoje é ministrar o capítulo 4 e o capítulo 5, ok? Num sistema bastante sintetizado, obviamente. A gente não está mergulhando profundamente no texto, e em todos os seus significados, e em todas as suas lições de ordem prática, porque nos faltaria tempo, nós precisaríamos de mais tempo dedicado a isso. Mas nós vamos trazer aqui, nós vamos retirar daqui aquilo que é mais importante, o que se destaca no ensino de João, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, a respeito do tema central da sua primeira carta. Só para lembrá-los do contexto dessa primeira carta do apóstolo João, ela foi escrita para cristãos que estavam sob a influência do ensino de falsos mestres. Especialmente dos gnósticos, que desacreditavam a divindade de Jesus. Eles não criam que Jesus era Deus, porque Jesus, como o Messias, veio em carne e osso. E os gnósticos acreditavam que a matéria é em si mesma má. E se Deus se manifestou na terra, ele não poderia se manifestar no corpo físico. Mas Jesus veio em corpo físico, como homem encarnado. E João, então, trata de escrever essa primeira carta para lembrar os irmãos dos fundamentos da fé salvífica que estão sob a pessoa de Jesus, o ser humano Jesus. E, ao longo da sua carta, ele vai não só combatendo esse falso ensino, como também lembrando aos irmãos os fundamentos da fé cristã, ou alguns dos principais fundamentos da fé cristã, como, por exemplo, o amor, a obediência e a fé. Esses são as três principais ênfases de toda a primeira carta de João: o amor, a obediência e a fé. E nós vimos ao longo do primeiro capítulo, do segundo e do terceiro capítulo, e vamos ver também no quarto capítulo, como João é exaustivo no seu ensino sobre o amor e no seu ensino sobre a necessidade de permanecermos em obediência aos mandamentos de Jesus. Então, abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 4. E vamos ler juntos alguns grupos de versículos. Para compreender bem o que João está querendo ensinar aqui aos primeiros leitores da sua carta e, por conseguinte, a nós também. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Bom, os versículos 1, 2 e 3 deixam claro aqui o que João pretende com a sua carta, especificamente nessa sessão. Ele está dizendo: olha, vocês não podem ser ingênuos. Vocês não podem ser ingênuos e acreditar em tudo o que alguém que diz falar em nome de Deus diz. Vocês precisam se lembrar dos fundamentos, vocês precisam se lembrar da doutrina, vocês precisam se lembrar da verdade que foi cimentada na base da construção da fé cristã, que foi inaugurada por Jesus. É isso que o João está dizendo. Por quê? Porque, como João diz aqui no versículo 3, todo espírito que não confessa, no 2, né? Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus.
ele está falando, como eu disse, dos gnósticos, que não acreditavam que Deus poderia ter encarnado num corpo humano. Então ele está dizendo, olha só, isso que esse pessoal está ensinando aí, isso é mentira. Eles são falsos mestres, eles dizem falar em nome de Deus, mas não falam em nome de Deus, porque eles contrariam a verdade de Deus. E o primeiro alerta que João faz à igreja que está lendo a sua carta, serve como um alerta para nós que estamos lendo a sua carta agora. Nós não podemos ser ingênuos e acreditar em tudo o que as pessoas dizem falar em nome de Deus. Amém, irmão? Não podemos ser ingênuos. Precisamos cultivar um espírito bereano, né? Lá em Atos, a palavra diz que quando os discípulos chegaram em Bereia e pregaram o evangelho, eles levaram ali alguns dias investigando na verdade, investigando naquilo que eles tinham como a porção, até então, a porção das Escrituras, que eram os profetas, que era o Pentateuco, que era a lei, investigando se aquilo que os discípulos diziam era verdade mesmo. Então nós precisamos cultivar esse espírito bereano que investiga a verdade. Amém, irmão? Toda a verdade, tal qual Jesus quis revelá-la a nós, está aqui, nas Escrituras. É por isso que eu sempre repito muito que você precisa aprender a ler a sua Bíblia. E isso se faz lendo. Obviamente, existem algumas ferramentas, alguns caminhos, né, algumas regras de interpretação bíblica que todos precisam conhecer. Regras básicas, você não precisa ser um teólogo para isso. Mas é importante que você leia a sua Bíblia. Porque tanto quanto se aproxima a volta de Jesus, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais falsos mestres vão se levantando. Por quê? Porque o espírito do anticristo tem esse propósito de afastar os homens da verdade. E a maneira mais sutil de o espírito do anticristo fazer isso é maquiando a verdade, desfigurando sutilmente a verdade. Amém? Amém, irmão? Por quê? Porque é fácil você não acreditar em alguém que aparece dizendo em nome de Deus que Jesus era um ser humano qualquer, era um homem qualquer, É fácil. Por quê? Porque ele está sendo grosseiramente contrário ao ensino da verdade. Mas esse não aí é fácil você dizer que é fácil você identificar o erro. Mas o que acontece na maioria das vezes é que o espírito do anticristo, ele desfigura sutilmente a verdade, adultera sutilmente a verdade, o que faz que a verdade não seja mais verdade. E aí muitos caem no erro. Muitos são enganados, muitos se deixam levar por esses falsos ensinos e se afastam da verdade, e se afastam da verdade que liberta. Amém, irmãos? Preste atenção só no espírito anticristo que opera por homens que falam em nome de Deus, mas não o representam. As pessoas que os ouvem ficam como que hipnotizadas, escravizadas e são facilmente manipuladas. Você percebe isso? Você percebe isso? Quem fala muito enfaticamente em nome de Deus, uma grande bobagem, uma heresia, eles falam a partir desse espírito que manipula. E as pessoas que são ingênuas, como o João está advertindo aqui, que nós não devemos ser, as pessoas que são ingênuas, elas se deixam manipular. Elas controlam. Elas manipulam, elas controlam. Aí você vê igrejas lotadas de pessoas estão sendo guiadas por falsos mestres. Vê comunidades inteiras sendo instruídas numa falsa verdade, crendo que aquela é de fato a verdade, porque são ingênuas, porque não têm um espírito bereano que investiga a verdade. Elas preferem ficar só com o que é dito de cima de uma plataforma, e muitas vezes o que é dito de cima de uma plataforma não é a verdade. E elas ficam reféns disso. E elas são manipuladas por esses falsos mestres por isso. Por quê? Porque a verdade liberta. Amém, irmão? A verdade liberta. A verdade não manipula. A verdade não escraviza, a verdade liberta. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta, irmãos. A verdade liberta. Então, você precisa ficar atento, você não pode ser ingênuo. Porque toda comunidade ou todo grande grupo que é liderado por uma voz que diz
falar em nome de Deus, mas está manipulando o povo, há aí um falso ensino, há aí um falso mestre. Amém? Então não sejamos ingênuos, não sejamos ingênuos. Precisamos investigar a verdade, precisamos olhar a verdade. E João está combatendo o ensino dos gnósticos diretamente aqui, e muito enfaticamente. Eles, olha, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, porque os gnósticos negavam isso, esse espírito é de Deus. Mas quem não confessa isso, está sob influência do espírito do anticristo. Então, o primeiro alerta de João aqui é sobre a operação do espírito do anticristo, que nega a divindade de Jesus. Para nós hoje, o espírito do anticristo, ele opera adulterando sutilmente, quebrando sutilmente a verdade, com uma forma de privar os ouvintes da verdade que liberta. E a gente precisa ficar atento. Amém? A gente precisa ficar atento. Terça-feira passada, estava aqui com alguns homens, num grupo de discipulado, e a gente conversava exatamente sobre isso, sobre como as pessoas são facilmente enganadas pelo espírito do anticristo quando elas não cultivam esse espírito beriano, quando elas não dão atenção à palavra como ela é, certo? A Bíblia. E aí nós lembramos de um caso bastante famoso, que foi noticiado há algum tempo atrás na internet, o caso de um pastor que, porque interpretou errado um versículo, justificou o adultério. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Ele leu um versículo errado, ele interpretou o versículo de maneira errada. E a leitura que ele fez, a interpretação que ele fez, justificava o adultério. Como quem diz assim, não está aqui, pode ter mais de uma esposa. Pode ter mais de um marido, olha aqui, está escrito. Você acha que não teve gente que ouviu aquele cara? Você acha que não teve gente que acreditou nele? Eu contei para eles um caso que aconteceu aqui, no nosso púlpito, há muitos anos. Um pastor veio e usou uma passagem do apóstolo Paulo. Eu não lembro exatamente, ele estava falando sobre família, se eu não me engano, sobre casais, sobre o relacionamento conjugal. E aí o texto dizia assim, ó, quanto ao mais, vírgula, irmãos, vírgula. Certo? Assim está escrito. Só que ele comeu a vírgula. Aí ele leu assim, olha, quanto aos mais irmãos, pronto, ele mudou completamente a interpretação do versículo. Ele não só comeu a vírgula, como ele acrescentou um plural ali no artigo. Então, é quanto ao mais, irmãos, ou seja, quanto ao restante das coisas que eu estou ensinando, mas aí ele leu, quanto aos mais irmãos, quanto ao resto do povo, pronto, mudou completamente a direção do negócio. E aí eu tive que pedir licença à minha mãe, era pastora na época, falei assim, mãe, deixa eu subir lá no domingo para corrigir. E eu me lembro que eu fiz isso, não sei se alguém de vocês estavam aqui, lembram disso, tem anos, né? A igreja mudou muito. Eu falei, gente, abre lá a passagem, olha, quarta-feira tem um pastor aqui que leu assim, está errado. O ensino dele está errado. Por quê? Porque ele leu errado. Não é porque ele é má pessoa, não. Porque talvez ele tenha se confundido e tenha lido errado. Não é porque ele é um falso mestre, não. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está escrito. Aí eu falei, ó, quanto ao mais irmãos. A interpretação do versículo correta é essa aqui. Tá certo? Então apaga tudo que ele ensinou lá quarta-feira, apaga o que ele disse, porque está errado. Então, irmãos, é importante demais para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento espiritual, que você cultive esse espírito beriano e que você não seja ingênuo. Amém? Não é todo mundo que aparece falando bonito, vestindo uma roupa bonita, dizendo falar em nome de Deus, que está falando em nome de Deus mesmo. E nós precisamos ter atenção a isso. Certo? Então, o espírito do anticristo é aquele que se recusa a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne. Há muitas outras religiões, seitas e filosofias que afirmam isso frequentemente, nós precisamos estar atentos. Ok? Amém? Primeira instrução aqui sobre o capítulo 4 é essa. Estejamos todos alertas, estejamos todos atentos, porque
quanto mais nós nos aproximamos da volta de Cristo, mais falsos mestres vão surgir para ensinar falsas verdades em nome de Deus. Esse compromisso público que eu faço com vocês de pregar a verdade, ele é bom para mim, inclusive. Eu já disse várias vezes aqui, né? Gente, se eu estiver pregando uma bobagem aqui, vocês me interpelem, por favor. Me chama no final do culto, pastor, olha, você leu errado. Pastor, olha só, o texto não é esse. Fala para mim, fala comigo. Se eu estiver errado, vou subir aqui e vou desdizer o que eu disse. Por quê? Porque assim, eu garanto que não só eu continuarei me esforçando para pregar a verdade, como eu também coloco sobre vocês a responsabilidade de investigar a verdade comigo. Amém? Amém, gente? Então, não sejamos ingênuos. Internet, televisão, nem sei porque eu não vejo mais televisão, não tem nem antena na minha casa. Eu só acesso lá o YouTube e alguns aplicativos. Não é? Então, eu não sei, televisão, internet, está cheio. Certo? Então, temos cuidados. Às vezes, muito sincretismo, muitas práticas que não são justificáveis pela palavra, muitas, sabe? A gente precisa ter calma, precisa olhar a palavra. E aí João segue no capítulo 4 ensinando sobre o amor, na seção que vai do versículo 7 ao versículo 12. E eu quero destacar aqui o versículo 13. Leia só comigo o versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que nele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Sabemos que estamos em Deus porque temos o Espírito Santo, amém? O Espírito da verdade está em nós, amém, irmão? Isso precisa alegrar o seu coração. Isso precisa te levar a celebrar a vida cristã. Porque o próprio Deus decidiu habitar em você, decidiu habitar em mim por meio do seu Espírito. Cara, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, definitivamente. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está na igreja. Amém? Isso é tão glorioso, isso é tão grande, isso é tão maravilhoso. Voltando um pouquinho, eu disse que ia começar pelo versículo 13, mas deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vamos pegar aqui o 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso não faz do amor, o que João está dizendo aqui, não faz do amor a única virtude de Deus que se deve observar. Deus tem um monte de outras virtudes que são reveladas na Bíblia, que são reveladas na palavra, que precisam ser reconhecidas como virtudes divinas e precisam ser adoradas, porque representam o próprio Deus. Mas Deus está falando sobre o amor aqui, não o amor como qualquer ser humano pode processar. Porque mesmo as pessoas que não são cristãs podem amar uns às outras, sim ou não? Não? As pessoas amam umas às outras. Mas João está falando aqui do tipo de amor que só o Espírito de Deus produz. Então quando ele diz assim, olha, Deus é amor, ele está dizendo assim, olha, Deus é uma categoria diferente de amor. Deus é o amor supremo, Deus é o amor Deus é o amor sem adultério, Deus é o amor sem agrotóxicos, Deus é o amor sem nenhum tipo de conservante, Deus é o amor perfeito. E esse amor só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Então vocês precisam amar uns aos outros com o amor de Deus. É isso que João está ensinando aqui. Amém, irmão? Eu sempre digo isso, eu acho isso tão sério, né? Nós temos a capacidade, não em nós, veja bem, não em nós, não nas nossas emoções, na nossa carne, obviamente, mas no poder do Espírito Santo que está em nós. Nós temos a capacidade de amar com o amor de Deus. E essa capacidade, ela traz sobre nós também uma grande responsabilidade. Amém? Uma grande responsabilidade. O Espírito de Deus que está em nós nos dá a capacidade de amar com o amor de Deus. É por isso que muitas vezes nós somos ofendidos e nós perdoamos. É por isso que muitas vezes nós somos maltratados e nós não devolvemos o maltrato na mesma moeda.
É por isso que muitas vezes nós somos frustrados, nós somos decepcionados e não nos vingamos. Porque o Espírito de Deus que está em nós nos faz amar como Deus ama. Nos faz amar como Jesus ama. Amém? O texto bíblico diz que Jesus, ele foi humilhado, Jesus apanhou, Jesus foi maltratado. E ainda assim, lá na cruz, do alto da cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para a cruz como uma ovelha vai para o matadouro, muda, calada. Esse tipo de amor está em nós, está em você, meu irmão. Se você nasceu de novo, se você genuinamente nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, não há nenhuma objeção que justifique a falta de perdão. Não há nenhuma objeção que justifique o ressentimento. Não há nenhuma objeção que justifique o rancor. Não há nenhuma objeção que justifique a inimizade. Nenhuma. Nenhuma. Você pode dizer assim: Daniel, mas você não conhece a ofensa que esse cara me fez. Eu não conheço. Mas não foi uma ofensa maior do que a que Jesus sofreu. E o mesmo Espírito que levou Jesus a perdoar os seus ofensores está em você agora. E você pode perdoar os seus ofensores também. Nenhuma objeção pode justificar a falta de perdão, o rancor, o ressentimento, o ódio. Nenhuma. Nenhuma. Se você nasceu de novo, você, por uma questão de fé e obediência, precisa... A gente já falou isso aqui até mesmo lá em 1 João, né? No capítulo 2, se eu não me engano. Aqui em 1 João. Você precisa aprender a liberar o seu coração pela fé. Os efeitos da ofensa, eles podem levar algum tempo para se dissolverem. Mas você precisa, pela fé, liberar o seu coração imediatamente. Imediatamente. Você não pode guardar rancor, guardar ressentimento. Você não pode, deixar que um mau pensamento, um mau sentimento, crie na sua cabeça, crie na sua mente um roteiro de desastre, de inimizade, sabe? Você não pode deixar que isso aconteça, irmão. E eu sei que você sabe que isso é mais comum do que nós gostaríamos de admitir, sim ou não? Às vezes por questões pequenas que nos incomodam, a nossa mente, a nossa alma, elas começam a trabalhar contra o amor aos irmãos e nós começamos a fantasiar coisas. Fantasiar não no sentido, né, lúdico da coisa não, mas no sentido literal de você criar uma coisa que não existe. Você começa e a tua mente fica ali, teu coração fica preso naquilo ali. Acontece ou não acontece? Não acontece o tempo todo? Eu muitas vezes preciso orar essa oração. Senhor, não deixe que nenhum sentimento mal, nenhum pensamento mal contra os meus irmãos cresça no meu coração, Senhor. Eu sei que esse é o teu povo mesmo. Eu sei que eu muitas vezes cometo falhas contra o Senhor mesmo. O Senhor precisa ser longânimo comigo. Então me ajude a ser longânimo com os meus irmãos. Então guarde isso no seu coração. Não há nenhuma objeção que justifique a falta de perdão, que justifique o rancor, o ressentimento, o ódio, que justifique a inimizade. Se você nasceu de novo, é um filho de Deus, porque tem o Espírito de Deus, você deve andar em amor. Amém? Você deve andar em amor. Eu quando olho os evangelhos e vejo 1 João, por exemplo, eu fico me perguntando, por que o amor é um mandamento? Se o amor deve pressupor liberdade. O amor é um mandamento, irmão, porque Jesus já sabia que haveria essa guerra dentro de nós. Essa guerra entre o amor que o Espírito de Deus pode produzir e o amor que a nossa carne não quer produzir. Então ele diz assim, olha, então é melhor que vocês entendam assim, olha, vocês não ficarem entregues aos sentimentos de vocês, porque a carne vai levar vocês sempre para o lado errado. Façam o seguinte, amem por obediência. Se você não vai amar de livre vontade, ame porque eu estou mandando. É isso que Jesus faz, entende? Jesus nos coloca no caminho certo. Isso nos leva a fazer o quê? Nos leva a orar e dizer assim, Senhor, eu não quero perdoar. Senhor, eu não quero andar em amor, mas eu preciso. Eu preciso. Então vem, ministra a minha vida, quebra o meu coração, me faz como Jesus. Libera o poder do teu Espírito sobre mim e me faça como Jesus. E aí a gente dá passos de fé em direção aos nossos desafetos e a gente vai lá e se reconcilia. Amém, irmão?
É maravilhoso como o Evangelho, coloca a nossa humanidade num lugar assim de completa vulnerabilidade, né? Tipo, cara, se você vai ser guiado pelo Espírito, vamos junto, vai dar certo. Mas se tu vai ser guiado pela tua carne, tu vai se arrebentar. Versículo 16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Porque muitas vezes esse versículo ele é utilizado para justificar, esse versículo muitas vezes é utilizado para afirmar que um crente não pode sentir medo. Você já ouviu isso? Não, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas não é desse medo que João está falando. Aliás, o medo que é inerente à alma humana, ele muitas vezes é um mecanismo de segurança. Não é? Muitas vezes é um mecanismo de segurança. Você tem medo de morrer se você se afasta do precipício. Certo? Esse é o tipo de medo inerente à alma humana. Obviamente que nenhum sentimento inerente à alma humana pode nos dominar, pode nos guiar. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas não é que o crente não pode sentir medo. João está sendo específico aqui a respeito de um certo tipo de medo. O medo do juízo eterno. Nós que nascemos de novo, não temos de ter medo não temos de ter medo da condenação, porque nós fomos justificados. Amém? Meu irmão, você não tem que ter medo do inferno. Eu já disse aqui, né? A gente não anda em obediência, a gente não ama Jesus porque tem medo do inferno. Pô, Deus me livre, não quero ir para o inferno, não. Aí a gente fica, mas você não devia ter medo do inferno, irmão. Porque o inferno foi preparado para aqueles que serão condenados. Mas graças a Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, se você não tem que ter medo do inferno, você também não tem que ter medo da morte. Se nós fôssemos assim bastante radicais, nós até desejaríamos a morte, porque assim nós estaremos logo com Jesus. Nós já sabemos que há um propósito de Deus para o nosso tempo na terra, então a gente não quer morrer, ninguém quer morrer antes do tempo. Não é? Mas a gente não tem medo da morte. Então João está falando desse tipo de medo aqui. Amém? Vocês entenderam a diferença? Não é que o crente não pode ter medo. Então quando vocês ouvirem assim, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, você precisa amar Jesus, ou você precisa de uma revelação do amor de Jesus para você não sentir mais medo. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Você vai morrer tendo que lidar com medo. O medo vai visitar seu coração até que Jesus volte. O que você não pode é ser controlado pelo medo. Certo? Como você também não pode ser controlado pela euforia. Como você também não pode ser controlado pela tristeza, não pode ser controlado por nenhum sentimento humano. Nós somos controlados pelo Espírito de Deus que produz em nós o seu fruto. Paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé. Amém? Nós somos guiados, controlados pelo Espírito de Deus que produz em nós o seu fruto, por sentimento humano nenhum. Então é desse amor que João está falando aqui, e é desse medo que João está falando aqui. Amém? Nós temos, o Espírito de Deus nos dá essa segurança, é por isso que nós não temos medo. O Espírito de Deus em nós é a garantia da nossa salvação. Então não tenho medo do juízo, não tenho medo do castigo eterno, não tenho medo do inferno, não tenho medo do diabo, porque eu fui salvo, eu fui livre de toda a condenação. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Aí nós entramos no capítulo 5. Veja, João começa falando sobre o amor, e aí ele vai, depois do amor, falar sobre a obediência, a necessidade de permanecer nos mandamentos do Senhor, e agora ele termina a sua carta falando sobre fé. Diga comigo, fé. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido.
Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Até aqui. Então João começa a destacar aqui no fim do seu ensino, porque o capítulo 5 é o último capítulo da primeira carta de João, ele começa a destacar a fé em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, como o Salvador de todos os homens. A fé no Filho de Deus como um caminho para a vida. E duas coisas importantes aqui, de se observar no versículo 3 e no versículo 4, é que no versículo 3 João diz que os mandamentos do Senhor não são difíceis de guardar. Às vezes a gente tem essa sensação, não é? Caramba, é tão difícil fazer isso. Caramba, é tão difícil, não é? É difícil para a nossa humanidade. É difícil para a nossa carne. Mas se nós aprendermos a andar em espírito, não é difícil obedecer os mandamentos do Senhor. Porque o amor de Deus, ele faz com que eu e você queiramos obedecer. A consciência do amor de Deus, esse aqui é o grande lance, irmão. Presta atenção, esse que é o grande lance. Essa consciência do amor de Deus, ela nos faz desejar fazer a vontade de Deus. Amém? Esse é o grande lance, porque às vezes as pessoas pintam um quadro do evangelho e da vida cristã como sendo, né, assim, ó, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo, o crente vive uma vida de privação, o crente é isso, aquilo outro, o crente é tacanho, o crente não pode ir para lugar nenhum, fazer coisa nenhuma. Isso é a bobagem mais ridícula que se pode falar sobre o evangelho e sobre a vida cristã. Paulo diz, posso... O que eu posso? Também, mas não era esse versículo não. Paulo diz assim, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Aí depois ele diz assim, eu posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas está certo, posso todas as coisas, que ele me fortalece também. Então olha só, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, irmão. A questão não é se eu posso ou se eu não posso. A questão é se convém ou não convém. Amém? Uma vez discipulando um irmão, ele perguntou para mim, cara, mas eu estou errado. Eu estou errado em fazer isso, isso aqui é errado. Eu falei, cara, não é errado em si, mas convém. Convém. Convém a um filho de Deus fazer isso? Convém a um cristão em Cristo Jesus andar dessa maneira? Convém. Analisando todo o panorama bíblico, todos os mandamentos de Jesus, você consegue perceber que mesmo você podendo fazer, não convém que você faça? Entende? Então não é uma questão de poder ou não poder, é uma questão de conveniência. Convém ou não convém a um filho de Deus andar dessa ou daquela maneira? Fazer isso ou aquilo outro? Amém? Então, o que João está dizendo aqui, com os mandamentos de Deus não são difíceis de serem seguidos, é que o Espírito de Deus em nós nos dá a consciência do amor de Deus por nós, e essa consciência nos faz querer obedecê-lo, querer andar nos seus mandamentos. Isso muda todo o sentido da coisa. Então não é que eu tô aqui batalhando, fazendo uma força tremenda para andar em obediência. Caramba, é difícil, mas vamos lá, eu tenho que crucificar minha carne, eu tenho que andar em amor, sabe, numa tensão. Não tem tensão na obediência a Jesus, porque eu estou tão consciente do amor que Ele tem por mim, eu estou tão consciente do que significa esse amor manifesto por mim naquela cruz, no seu sangue vertido, eu estou tão consciente disso, que, meu irmão, se Jesus piscar, eu estou lá, eu quero fazer. Se Jesus disser, eu quero, eu vou. Não, tudo pelo Senhor. O que o Senhor fez por mim não tem precedente. Ninguém faria por mim o que o Senhor fez. Eu quero. Irmão, acho que eu já dei esse exemplo aqui, o exemplo da dívida, né?
Você tem uma dívida impagável. Alguém chega e paga a tua dívida. Qual é o teu nível de gratidão com essa pessoa? Se essa pessoa pedir assim para você, cara, você pega um café para mim? Cara, eu compro um cafezal para você, se eu puder. Cara, você poderia me dar uma carona? Não, não, irmão, eu vou comprar um carro para você. Você não vai pedir carona para ninguém mais. Não é assim, irmão? Uma dívida impagável, que é paga por alguém, gera em nós um sentimento de gratidão terrível. E a gente quer viver para agradar aquela pessoa de volta. A gente quer viver para retribuir aquele favor. Pensa nesse exemplo agora e coloca Jesus no lugar dessa pessoa que pagou uma dívida impagável. Porque a dívida do pecado, irmão, não poderia ser paga por nenhum de nós. Só por Jesus, o Cordeiro Santo, imolado e pendurado naquela cruz, que apagou, diz o texto bíblico, apagou o escrito de dívida que era contra nós. Deus olhou para nós e falou assim, ó, a dívida de vocês está cancelada porque Jesus pagou. Aí Jesus fala assim, ó, andem nos meus mandamentos. Ai, caramba, tem que andar. É difícil. Não é difícil, irmão. Não é difícil. Não é difícil, não pode ser difícil. Amém? Não pode ser difícil. É questão de quero ou não quero. É uma questão de gratidão ou ingratidão. Ou você quer porque você é grato, ou você não quer porque você está ingrato. Talvez você nem tenha nascido de novo. Talvez você nem tenha entendido o que Jesus fez. Então, enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente entender que o Espírito de Deus acende a consciência do amor de Deus em nós, e essa consciência, meu Deus, me hipnotiza, eu quero obedecer até a morte. Pedro, você vai ser crucificado igual Jesus que você está pregando aí. Maravilha, só faz o seguinte, me bota de cabeça para baixo. Me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de eu morrer como meu Senhor. Morro por Ele, mas não posso morrer que nem Ele. Só Ele pode morrer aquela morte. Hebreus 11 diz que os caras eram espoliados, mortos ao fio da espada, decapitados. Nega Jesus, senão eu vou cortar tua cabeça. Pois não. Há alguns anos atrás, viralizou, né? Não sei se vocês viram. Mas circulou na internet um vídeo divulgado pelo Estado Islâmico de um fuzilamento em massa de cristãos que não negaram Jesus. Todos eles de roupão vermelho, macacão vermelho, indo numa fila indiana, cantando. Alguém viu isso, não? Cantando. Eles iam assim numa fila indiana cantando, louvando. E os caras encapuzados com arma, botaram os caras na parede. É aquele negócio, conteúdo sensível, né? Que você só abre se você não tiver estômago para ver. Pô, aí o cara quer barganhar com a carne, porque é difícil, sabe, pastor? Porque a tentação é muito forte. Vai nascer de novo, cara. Vai nascer de novo, pô. Você não sabe o que Jesus fez por você, não. Sabe como é que é, né? Pastor, carne é fraca, é uma ova. Você não conhece a Jesus, é isso sim. Isso é que é verdade. Você nem nasceu de novo. Então, ou a gente começa a sabe, andar nessa verdade, com essa consciência, sem medo, e com a coragem de testemunhar Jesus, ou a gente vem para o altar que se arrepende, Senhor Jesus, me converte. Eu achei que eu era crente até hoje, mas não sou, não, me converte. Claro que, né, no discipulado a gente tem as fases do discipulado que vão amadurecendo a gente, mas o fato é esse, irmão, que se você está aí cheio de coisinha para poder decidir se vai pecar ou não, quando fizer o apelo, você vem. Vem sem medo, porque é o teu destino eterno, não é o meu não, eu estou salvo. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Não convém a um cristão fazer tal coisa, andar de tal maneira e tal. Mas eu não aguento, né? Não aguento, então tem que nascer de novo. É por isso que o João diz, não é difícil, cara. Não é difícil, não pode ser difícil. Não pode ser difícil. É outra confusão que as pessoas fazem no versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é fé na fé, irmão. Não é como se a fé fosse um Deus.
É a fé em Jesus como Filho de Deus, que te faz andar em santidade, em amor à verdade, que te faz obedecer os mandamentos de Jesus, que te faz vencer o mundo, e não no mundo. Porque no mundo nós seremos derrotados muitas vezes. Certo? Mas quem crê no Filho de Deus vence o mundo. O que é esse o mundo? É a mentalidade do mundo, é o governo maligno do mundo que oprime os homens contra a verdade, impede que os homens andem na verdade. Amém? Esse mal eu não temo. O diabo não tem influência sobre a minha vida. O espírito do anticristo não tem influência sobre a minha vida. Por quê? Porque eu nasci de Deus, eu venço o mundo. Amém? Eu nasci de Deus, eu venço o mundo. Ah, Daniel, mas uma porta de emprego se fechou. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não é vencer no mundo como se a fé te levasse a vencer sempre e que você nunca mais fosse ser derrotado. Não, às vezes a gente até precisa ser derrotado, porque senão a gente não aprende o que é humildade, a gente não aprende o que é perseverança, a gente não aprende a orar, a gente não aprende essas coisas. A gente precisa até de umas quedas para poder crescer, sim ou não? Então não é que a gente nunca mais vai perder. A gente vai perder algumas vezes. Mas mesmo perdendo, o mundo não me oprime, não me afasta de Deus. É isso. O espírito do anticristo não me oprime, não me afasta de Deus, porque eu nasci de Deus. Esse espírito em mim me dá consciência do amor de Deus por mim, o que Jesus fez por mim, me faz andar nessa verdade por vontade própria. Então João fala da fé que guarda os mandamentos, João fala da fé que recebe o testemunho de Deus. Aqui no versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna ou a morte eterna é um estado espiritual presente. Eu tenho a vida eterna agora, eu não vou ter a vida eterna quando eu morrer e abrir os olhos no céu. Você tem a vida eterna agora, você está salvo? Sim? Então você tem a vida eterna agora. Quem não nasceu de novo ainda, está morto espiritualmente. Está condenado à morte eterna, a não ser pelo arrependimento e o novo nascimento. Aí ele ganha a vida eterna, mesmo estando vivo, nessa terra aqui, nesse mundo aqui. Então quem tem o Filho de Deus tem a vida agora, quem não tem, não tem a vida agora. Por quê? Porque João vai encerrando a sua carta falando sobre o poder da intercessão, da oração. Ele diz no 13, olha, estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que é orar segundo a vontade de Deus? Primeira coisa sobre esse versículo. O que é orar segundo a vontade de Deus? O que vocês acham que é? Fala aí para mim. Hã? De acordo com a palavra. Jackson, vê se tem mais um golinho de café lá. Irmão. Esse aqui já ficou geladinho. Obrigado. Valeu, irmão. É orar de acordo com a palavra. Então a vontade revelada de Deus, existem dois tipos de vontade de Deus, né? Quando a gente lê vontade de Deus na Bíblia, a gente tem que pensar que existem dois tipos de vontade de Deus. O que em teologia se chama de a vontade oculta de Deus, ou seja, é o propósito de Deus que Ele não revelou a ninguém e que faz acontecer a partir da sua prerrogativa divina de ser Deus e ser, por ser Deus, onipotente, certo? São as coisas que Deus faz sem o consentimento de ninguém, sem a ciência de ninguém. É a vontade oculta de Deus. A essa vontade é oculta porque nós não temos acesso. Certo? A menos que Deus queira nos revelar. E aí já não é mais oculta. E tem a vontade revelada de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a vontade revelada de Deus. Ou seja, tudo que os homens precisam saber sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre o seu propósito, está na Bíblia. E aí quando João diz assim, olha, quem ora de acordo com a vontade de Deus, ele está falando sobre a vontade revelada de Deus, está falando sobre a palavra. Para nós, a Bíblia. Se você ora de acordo com a Bíblia, essa é a confiança que nós temos diante dele, que se nós oramos de acordo com a Bíblia,
Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, nós obtemos os pedidos que Ele temos feito. Agora, uma outra coisa que precisa ser entendida sobre isso, é que orar segundo a vontade de Deus não significa que nós sempre teremos de Deus tudo o que pedimos. Certo? Daniel, mas não é um contrassenso? O texto não está dizendo o contrário? Não. Não é um contrassenso. Por quê? Porque toda a Bíblia, não é? A doutrina da oração, por exemplo, nos ensina que há algumas características na oração que nós precisamos estar conscientes de algumas características da oração para todas as vezes que formos orar, mesmo a oração segundo a vontade de Deus. Que características são essas? Fé, obviamente, paciência, obediência e submissão. Fé, tem que orar com fé. Paciência, por quê? Não significa porque eu pedi alguma coisa a Deus, obrigado, Jacques, segundo a sua vontade, que Ele vai me dar amanhã. Pedir hoje, Ele vai me dar amanhã. Não significa isso. Certo? Por quê? Porque nós sabemos, como no mesmo caso das derrotas, das tribulações, o tempo que leva a resposta das nossas orações pode ser útil a Deus no seu tratamento conosco. Amém? Eu pedi hoje, levou um mês para acontecer. Por quê? Porque durante esse mês Deus precisava me preparar antes de me entregar aquilo que Ele preparou para mim. Porque esse é o processo de Deus. Ele sempre prepara você antes de te entregar aquilo que Ele preparou para você. Então você precisa de fé, você precisa de paciência, você precisa de obediência, porque mesmo ainda não tendo recebido aquilo que você orou, você precisa continuar andando em obediência às verdades de Deus. Amém? E submissão, porque se por alguma razão ligada à vontade oculta de Deus, nós não recebermos aquilo que pedimos, nós precisamos continuar amando ao Senhor e obedecendo a Ele. Ele não é menos Deus e o seu amor não diminui porque uma oração que eu fiz segundo a sua vontade. Mas está escrito, cara, por que Deus não deu? Não sei. Mas uma coisa eu sei, Ele continua sendo Deus e Ele continua me amando. E isso necessariamente deve me fazer continuar amando a Ele de volta e continuar andando em obediência à sua verdade. Ponto. Ponto. Não é? Eu contei isso aqui para vocês, né, várias vezes já. Né, quando o Bernardo, meu filho, morreu, na hora, texto bíblico, não, orai pelos mortos, eles ressuscitarão. Pô, claro, dói na nossa pele, a gente quer ir até o último versículo do mundo, né, para ter aquilo que a gente quer. Aí meu filho vai ressuscitar, ressuscitou? Não. Eu sei por que não ressuscitou? Também não. Mas de uma coisa eu sei, Deus continua sendo Deus e Ele continua me amando. Então, irmão, são coisas que a gente precisa entender, porque são a interpretação correta do texto bíblico, que mudam drasticamente o nosso cristianismo. E é isso que João está fazendo com o povo. Está dizendo assim, cara, vocês não podem acreditar em tudo que o pessoal está dizendo aí, porque olha a verdade, olha para a verdade. Então diga comigo, fé, paciência, obediência e submissão. São esses 4 componentes da oração que precisam nos fazer orar e continuar orando. Que precisam nos fazer nos alegrarmos e continuarmos nos alegrando no Senhor. Mesmo se nós orarmos segundo a vontade de Deus e Ele não nos der aquilo que estamos pedindo. Amém? A gente se escora no quê? A gente se escora na bondade de Deus. Ele é bom. Então Ele quer abençoar, Ele vai abençoar. E muitas vezes abençoa, irmão. Mas tem vezes que não abençoa, tem vezes que não responde como a gente ora. E a coisa mais inteligente que a gente pode fazer quando isso acontece é dizer assim, o Espírito Santo, beleza, eu não entendi por que eu orei segundo a tua vontade e não aconteceu. Mas eu creio que o Senhor está trabalhando em mim. Eu creio que o Senhor está operando em mim. Eu creio que o Senhor está me amadurecendo. Eu creio que o Senhor está me melhorando. Eu creio que o Senhor está me transformando por dentro. Eu creio. Então eu vou seguir aqui a minha caminhada. E se o Senhor quiser me fazer entender esse negócio, eu vou entender. Se não, eu vou seguir a minha caminhada. Amém? E aí vem outro desafio, você ora e Deus responde. Aí vem outro desafio, você ora e Deus faz um milagre. Aí vem outro desafio, você ora e Deus fica quieto. E assim você vai, irmão, você vai vivendo a vida.
Assim você vai. Essa é a beleza de andar com Deus, porque Ele está o tempo todo lembrando a gente que Ele é Deus e a gente não. Senão a gente começa a ficar meio vaidoso, a gente começa a ficar meio orgulhoso. Eu oro, Deus responde. Calma aí, devagar com dor, querido. Hã? É. Você tem que lidar com isso. Simplesmente tem que lidar com isso. Amém? Versículo 16. Versículo 18. 16, perdão. 16. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar-lhe. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que João está querendo dizer aqui com pecado que leva à morte, pecado que não leva à morte, é pecado para o qual há arrependimento e pecado para o qual não há arrependimento. Qual o pecado que leva à morte? Aquele pecado de que alguém não se arrepende. Por quê? Porque ele vai morrer e vai morrer sem arrependimento. Quem morre sem arrependimento morre na condenação. Amém? É isso que o João está dizendo. Não é que existe alguns tipos de pecado que são para a morte e outros tipos de pecado que não são para a morte. É pecado para o qual há arrependimento, pecado para o qual não há arrependimento. O pecado de que alguém não se arrepende, leva à morte. O pecado de que alguém se arrepende, leva à vida. Amém? Porque para quem se arrepende, há perdão. Para quem não se arrepende, não há perdão. Certo? Certo, gente? Que silêncio. Amém? Então ele diz, olha, João diz assim, olha, por esse eu não digo que se deva pedir. Mas ele deixa em aberto, né? Olha, eu não digo que se deva pedir, mas se você vai pedir, ore pedindo para que Deus, o próprio Deus, produza arrependimento nesse coração. Amém? Lembrando sempre, irmão, que esses ensinos de João têm essa aplicação prática para a nossa vida hoje, mas que eles originalmente foram escritos para cristãos que estavam sob forte influência de falsos ensinos. Falsos ensinos. Ensinos que negavam a divindade de Jesus. Então João está dizendo, se esses caras não se arrependerem dessa bobagem que eles estão dizendo, eles vão morrer. Esse pecado leva à morte. Então a moral da história aqui é a seguinte, irmão. Voltando. A moral da história aqui é a seguinte. Seja rápido para se arrepender e corrigir o seu caminho. Amém? Seja rápido para se arrepender e corrigir o seu caminho. Arrependimento. Se nós confessarmos o nosso pecado, João diz lá no primeiro capítulo, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Senhor, eu me arrependo desse pecado que tem me assolado. Eu confesso esse pecado diante do Senhor. E eu peço que o teu poder atue em mim, para que eu não seja mais influenciado por ele. Para que eu viva em santidade, viva no teu caminho, viva na tua verdade. Amém? Seja rápido para se arrepender. A dona Jo, que foi uma líder de adolescente que a gente teve aqui, sempre diz assim, ó, pecado não confessado é um segredo que você tem com o diabo. Então não fique guardando segredo com o diabo, irmão. Não fique guardando segredo com o diabo. Tem pecado aí? Se arrependa e confesse o seu pecado, porque há perdão, há purificação para quem se arrepende e confessa o seu pecado. A moral da história é essa. Seja rápido para se arrepender. Não fique marinando o pecado no seu coração. Porque o diabo é muito sujo. Muito sujo. E ele sabe como acrescentar um fermentozinho aqui, um fermentozinho ali. Ele sabe como fazer esse negócio crescer até o ponto de te dominar. Então você percebeu? Se arrepende e confessa. Se arrepende e confessa. Se arrepende
e confessa em nome de Jesus. Amém? E vive em santidade, vive em amor. E viva na verdade para a glória de Deus. Amém, querido? Fique de pé aí no seu lugar. A mesma intenção de João, irmão, para escrever a sua primeira carta, é a intenção com a qual eu prego. Que todos nós sejamos livres do engano. Que todos nós sejamos livres das mentiras, do espírito do anticristo. Que todos nós nos conservemos firmes na fé, firmes no amor e firmes na obediência aos mandamentos de Jesus. Amém? Para sermos achados fiéis por Ele. Para sermos achados no lugar certo, na hora certa por Ele. Ame a sua Bíblia. Ame a congregação dos irmãos. Ame o ambiente de adoração. Coloque a sua atenção, o seu foco em Jesus. Amém? Viva a sua vida. Faça o seu melhor por você, para a sua família. Prospere, cresça, avance, conquiste. Mas não tire o seu foco de Jesus. Não tire o seu foco de Jesus, irmão. Ame Jesus sobre todas as coisas. Amém? Não seja ingênuo para acreditar em tudo que as pessoas falam em nome de Deus. Seja firme, fique firme na verdade. Fique firme na verdade. Amém? É essa igreja que queremos é essa igreja que queremos apresentar a Jesus quando ele voltar. Vamos cantar alguma coisa, amigos? Essa é a igreja que nós queremos apresentar a Jesus quando Ele voltar. Amém? Uma igreja pura, uma igreja firme. Uma igreja firme. Essa altura do campeonato, irmão, eu amo a Jesus, eu quero que os pecadores se convertam, sejam encontrados pelo amor e pela graça de Jesus, mas a essa altura do campeonato, eu estou pouco me importando se a igreja central vai se tornar uma mega igreja, se a gente vai comprar terreno maior, fazer templo maior, se a gente vai ganhar muito, né, se a gente vai ter muita arrecadação para fazer todas as coisas. Irmão, eu me importo com essas coisas, mas não mais do que eu me importo com a qualidade da fé dos irmãos. Amém? Eu quero que os irmãos tenham uma fé madura, eu quero que os irmãos tenham uma fé firme, eu quero que os irmãos tenham uma fé autônoma, uma fé que não depende da manipulação de ninguém, uma fé que não depende da má índole de ninguém. Uma fé que sabe olhar a verdade, que sabe interpretar a verdade, que sabe andar na verdade. É aquele papo que a gente estava falando, olha. O Espírito de Deus em nós acende em nós a consciência do amor de Deus. A consciência do amor de Deus me leva a querer. Lembra que eu já disse isso aqui? Deus não quer que você adore. Deus quer que você queira adorá-lo. Deus não quer que você ore. Deus quer que você queira orar. Amém? Porque é isso, sabe? Ninguém está pondo uma faca no nosso pescoço aqui, nos obrigando a vir para cá todo domingo. A gente vem por consciência do amor de Deus, do que Deus tem feito por nós. A gente quer ser grato, a gente quer fazer o que a Bíblia diz que é para a gente fazer. E a Bíblia diz que é para a gente congregar. Então a gente quer congregar, a gente quer estar junto, a gente quer adorar o Senhor. E a gente quer construir uma fé firme, uma fé sólida, uma fé cimentada na verdade, uma fé autônoma, uma fé que não é levada por todo vento de doutrina. Como disse o apóstolo Paulo, né? Uma fé que não é levada por todo vento de doutrina e nem pela astúcia dos homens que induzem ao erro. Foi essa semana, sexta-feira. Estava numa reunião com a diretoria, alguém falou acho que foi a Pri que falou da pastora do Pix. Vocês já ouviram essa aí na internet? A pastora do Pix. Foi processado e tudo, perdeu a causa, aí já está na internet de novo pedindo Pix. Irmão, acho que bom, ela se intitula pastora, né? Aí, ela foi vista na internet, né? Bebendo, dançando pagode e tal, não sei o quê. A pastora do Pix. Irmão, e sabe o que é terrível?
Mais terrível do que uma pessoa dessa se intitular pastor e aparecer na internet falando que é pastor, mais terrível é as pessoas fazerem pix. Mais terrível ainda é as pessoas irem fazer pix para ela. Se eu peço um pix no meu Instagram, ninguém faz. Mas se a pastora do pix dá uma rebolada lá e pede um pix, o nego vai dar o pix. Cara, olha que absurdo. Olha que absurdo. Então o que a gente está querendo aqui, irmão? O que a gente está querendo aqui é construir uma fé sólida. Uma fé que vai te fazer olhar para o cara. Isso aí está errado. Pode parar. Pode parar. Não. Isso aí não. Ih, não. Entendeu? Uma fé sólida, uma fé firme. Uma fé sem exageros. E eu não estou me referindo ao espírito profético da igreja não, tá? Porque quando o espírito flui e a gente fala em línguas, a gente opera nos dons, coisas estranhas acontecem. Não estou nem falando disso não. Estou falando de uma fé sem exageros. É uma fé que não é religiosa. Uma fé que não é dada à religiosidade, ao sincretismo. É disso que a gente está falando. Amém, irmão? Então o que eu te encorajo a fazer? Eu te encorajo a ler 1 João de novo, todinho. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Lê de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Assiste as mensagens de novo. O presbítero Ezequias pregou aqui maravilhosamente. A Mari pregou aqui maravilhosamente. Está tudo lá. E deixe que o Espírito de Deus fortaleça a tua fé para a tua caminhada. Amém? A igreja, presta atenção, irmão. A igreja não é um ponto de chegada. Tipo assim, vivemos a semana. Vencemos mais uma semana. Vamos para a igreja. Vou dar aquela... Não, a igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de partida. Você está aqui agora, irmão, recebendo capacitação, recebendo a palavra, num ambiente de adoração, para ser fortalecido, para ser cheio e sair para arrebentar na tua semana. Amém? Sair para arrebentar na tua semana. Vivendo no sobrenatural, vendo milagres, impondo as mãos e orando, e profetizando, e caminhando em vitória. Isso é a igreja. A igreja é um ponto de partida. Então, você precisa reavaliar. Você precisa reavaliar a tua abordagem à igreja. Porque se você vem como um ponto de chegada, venci mais uma semana, vou para a igreja. Você já chega aqui capengando. Mas se tu vem como ponto de partida, uau, o que Jesus tem para nós hoje? O que Jesus tem para a igreja central hoje? Isso vai guiar mais semana. Eu vou receber essa palavra, eu vou para cima com tudo. Muda tudo. Muda tudo. Amém? Amém, irmão? Levante sua mão aí para Jesus nessa manhã. Diga: Jesus, eu te amo. Pela tua palavra, pelo teu espírito. Jesus, eu te amo. Pela tua igreja. Obrigado, Senhor. Diga forte, está fraco, irmão. Diga: obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu espírito, pela tua vida em nós. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.